pessoal, tudo bem? Bruno Lambert aqui, voltei aqui para vocês. Como eu tinha prometido nos primeiros vídeos do canal, né? Nós vamos sempre dar alguns vídeos de teoria e depois alguns vídeos com um pouco de receita e técnica junto, explicando um pouco, tá? Mas eu não vou alongar muito para os vídeos não ficar extremamente cansativo ou ficar um vídeo muito longo, tá? Hoje nós vamos fazer um creme que é base de confeitaria, creme pâtissier, que é o creme de baunilha, né? Que muita gente conhece como creme de sonho, ou creme que recheia Carolina, bomba, essas coisas, tá? É um creme simples, mas temos que ter alguns cuidados, tá? Ele se encaixa numa categoria que nós chamamos de custards, tá? Custards são o quê? São cremes que são engrossados a partir de ovos, tá? Tem o ingrediente de espessamento, né? O ingrediente espessante principal, os ovos. Então, existem duas categorias, custards mexidos e custards assados, tá? Qual a diferença? Creme pâtissier é um custard mexido. O que é isso? Você vai colocar os ingredientes numa panela com todo cuidado, técnica e que eu vou explicar aqui pra vocês, tem que ter alguns cuidados. A gente vai cozinhar ele até a uma certa temperatura ou até ferver, dependendo da receita, e ele vai engrossar na panela. Isso é um custard mexido. Custard assado é algumas das receitas mais básicas que a gente tem no Brasil, que é o pudim. É um custard assado, tá? Que ele é como se fosse um creme, que ele é engrossado à base de ovos, mas ele vai pro forno. Em vez de ser feito na panela, ele vai pro forno, tá? Então eu vou explicar basicamente para vocês os ingredientes que a gente vai usar e vamos partir para a receita para não ficar um vídeo extremamente longo, tá? Hoje a gente vai estar usando leite, tá? Como base, baunilha, um pouco de cumaru, tá? Aqui eu adaptei para minha receita cumaru, que é como se fosse a baunilha brasileira aqui que a gente tem, tá? Mas se você não tiver cumaru, não tem problema. Pode usar uma pasta de baunilha, alguma coisa assim, tá? Açúcar, amido de milho e gemas, tá? Eu não vou usar ovos inteiros, eu vou usar só gemas e eu também vou explicar por quê, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês os ingredientes. Ó, aqui nós temos o leite, tá? Já coloquei um pouco de pasta de baunilha e também um cumaru ralado. Vocês podem ver, tem um pouquinho de pasta de baunilha aqui no fundo. Quando eu for aquecer, eu vou misturar, tá? Então a gente tem aqui o leite, temos o açúcar, tá? O amido de milho e as gemas, tá? Agora, eu não vou passar a quantidade aqui nesse momento, tá, pessoal? Eu vou passar a quantidade depois, tá? Lá nos comentários, na descrição do vídeo, eu vou colocar todas as quantidades, certinho? Ó, pessoal, agora a gente vai vir aqui pro fogo, tá? Eu tô usando fogão de indução. Vou ligar ele aqui, tá? Fogo médio, tá? A gente vai mexer aqui bem pouquinho, só para misturar a pasta de baunilha, tá? Vocês podem usar fava de baunilha também. Se vocês forem usar essência de baunilha, eu aconselho vocês colocarem no final, tá? Quando o creme já estiver frio. Porque se a gente adicionar agora, ela vai evaporar, porque como ela é a base de álcool, ela vai evaporar, certo? Então a gente vem aqui, mistura levemente. Nós já podemos adicionar aqui o açúcar. A gente adiciona aqui junto, tá? Se a gente adiciona o açúcar junto com as gemas, nós temos perigo de o açúcar desidratar as gemas e acontecer de ficar com aqueles pedacinhos, tá? Então, uma maneira mais bacana para o creme ficar mais liso, ficar mais bacana, eu coloco aqui direto com o leite, para quando ele ferver já dissolver o açúcar, tá? Aí nós vamos aqui ao mesmo tempo que tá fervendo o leite, a gente deixa aqui no cantinho. Aí eu vou vir aqui com as gemas, tá? Vou adicionar o amido e com o auxílio de um fouet eu já vou incorporar aqui, tá? Ó. Aí a gente mistura aqui. A gente vai misturar até ficar bem lisinho, tá? Ó, ele vai ficar meio que uma massinha de primeira, tá? Porque é uma quantidade pequena e eu tenho bastante amido aqui, então ele vai ficar assim de primeira. E depois a gente vai diluir ele. Aí aqui a gente vai levar a fervura. Ó, já está praticamente fervendo. Vou tirar aqui a espátula. Agora a gente abaixa o fogo, tá? Aqui eu vou deixar no fogo baixo. O que a gente vai fazer? Vai colocar um pouquinho desse leite aqui
bem pouquinho, para diluir as gemas e a gente vai misturar. Ó. Não pode ser muito, tá, de uma vez, porque senão vai aquecer muito, vai aquecer além do necessário e pode vir a talhar, tá? Pode vir virar um omelete, alguma coisa assim, fica cheio de pedaço. Ó, pessoal, continuei aqui adicionando, tá, o leite aos poucos e misturei bem, ó, ele tá bem lisinho, certo? Ó, criou uma espuminha porque eu bati aqui um pouco com fouet, mas isso não tem problema, porque quando a gente voltar o creme aqui para a panela, ele vai ter que ferver, tá? Para o amido entrar em gelatinização, para ele começar o processo de gelatinização, e aí ele vai engrossar e vai sumir essa espuminha, tá? Aí a gente agora vai colocar na panela. Aqui, ó. Aí eu vou colocar na panela através de uma peneira, tá? Para não ter nenhum pedacinho. A gente raspa aqui, rapidinho. Então, às vezes fica um pedacinho de ovo, alguma coisa assim. A gente já retira aqui, tá? Ó. Aí eu vou passar a espátula aqui. Ó, pessoal, aí ficou aqui leves pedacinhos de ovos, ó. Aí a gente passa na peneira justamente para isso, tá? Para evitar que isso vá pro creme. Aí a gente tira aqui. Agora a gente volta aqui no fogo. Vai pôr no fogo médio. Ó, vou pôr mais aqui no meio. A gente vai pôr no fogo médio. E agora a gente vai sem parar de mexer, tá? A gente não pode parar de mexer nesse ponto. Aqui mexendo sempre, tá? Ele começou a ferver, ó, ele tá começando a engrossar. Ó, a gente não para, tem que mexer rápido, tá? A gente pode fazer isso aqui também, ó, para ajudar. Nós vamos cozinhar aqui por volta de 40 segundos, 1 minuto. Para não ter sabor residual de farinha. Nós desligamos o fogo. Continuamos aqui mexendo um pouco, tá? A gente vai tirar aqui do fogo. A gente continua misturando um pouco para ele não ter perigo de ficar empelotado, não coagular demais, tá? Coagular de uma forma indesejada. Então a gente continua mexendo aqui. Depois dele esfriar levemente, aí sim nós vamos passar para um bowl. A gente vai pegar aqui a panela, vamos passar aqui para este bowl. De início aqui, pessoal, ó, a textura dele vai estar levemente molinha, tá? Ele não vai estar tão espesso, porque também ele vai terminar de endurecer quando for para a geladeira, certo? Um dos pontos aqui que a gente pode dar dica pro pessoal, para não errar, é um negócio que chama ponto na P, tá? O que é ponto na P? A gente vai pegar a espátula aqui, vai pegar com o dedo assim, ó, e ele forma um caminho, e ele não vai pro meio, tá? Isso chama ponto na P. Quer dizer que o seu creme está num ponto bom para uso, tá? Ele chegou na textura certa. Claro que você não vai usar ele quente assim. Agora a gente vai levar para a geladeira por mais ou menos umas 2 horas, 3 horas. Para quem estiver usando essência de baunilha, é essa hora que você coloca a essência de baunilha, certo? Porque agora ele já está pronto, ele vai começar a esfriar. Aí a gente vai pegar aqui, raspar bem os lados, para evitar desperdício. Aí a gente vai vir e vai cobrir com filme plástico em contato, certo? Vou cobrir aqui com filme plástico em contato.
vai colocar aqui, cobrir toda a superfície, tá? Sem deixar nenhuma bolinha de ar, para que não tenha vapor. E aí a gente vai deixar assim e vai levar para a geladeira. Aí pessoal, é isso, tá? Basicamente é isso, tá? O processo do creme. A gente tem que tomar cuidado naquela hora que a gente vai despejar o leite sobre as gemas com o amido, tá? Porque se a gente despejar todo o leite de uma vez, como o leite está extremamente quente na panela, o amido vai começar a gelatinizar e as gemas também vai talhar se você não misturar direito. Então joga bem devagar, misturando jogando com uma mão, misturando com a outra, tá? Para não ter perigo de coagular. Esse é um dos cuidados do creme. Um dos segredos também, para ele ter um aroma mais forte, se você quiser, é pegar o leite que você vai usar, já colocar a pasta de baunilha ou a fava de baunilha na panela, já aquecer com o leite e deixar lá descansando uns 20 minutos antes de começar a receita, tá? Isso é uma boa dica para ele ter bastante aroma, que isso é uma infusão, né? Como se você estivesse tirando o sabor de um chá, que você põe na água quente, tem que infusionar para tirar o sabor, tá? Essa é uma das dicas. Outra dica, você pode usar ou amido de milho ou farinha nesse creme, tá? Eu usei amido de milho, se você quiser você pode usar farinha. Qual a diferença? Com amido de milho ele vai ficar mais firme, tá? Quando ele esfriar também ele vai firmar mais, ele vai dar um ponto até de você conseguir mexer no saco de confeitar. Você pode fazer aquelas decorações na frente de um sonho, alguma coisa, com aqueles bicos, né? Pitanga, estrela, seja o que for. Se você usar farinha de trigo, provavelmente ele vai ficar um pouquinho mais mole. Então é legal para rechear uma torta, né, de frutas que você põe numa base que ele não vai vazar, tá? Então tem essas duas opções. Ele fica um pouquinho mais cremoso e menos espesso com a farinha, um pouquinho mais espesso para você conseguir decorar essas coisas com amido de milho. A minha última dica é o que? Quando você for usar o creme, quando ele já estiver frio, ele vai estar bem consistente na geladeira, tá? Você vai conseguir até desenformar ele como se fosse uma gelatina. Por causa do amido ele vai gelatinizar dentro da geladeira. Você vai pegar ele e vai bater numa batedeira em velocidade baixa com a raquete, com aquele negocinho, né? Com aquele negocinho que parece uma folha da batedeira. Isso vai fazer com que ele volte a ficar cremoso. Ou você também pode bater na mão levemente, tá? Com o fouet. Não bata muito, porque se você bater demais, você vai incorporar ar no creme. Se você incorporar ar no creme, as bactérias vão entrar nele mais facilmente e ele vai durar menos na geladeira, certo? A validade desse creme é mais ou menos de 4 a 5 dias. Se você bater demais na hora que for usar ele e ele entrar muito ar, incorporar muito ar, pode ser que essa validade diminua, pode ser que crie mofo mais rápido, certo? Então, tomando esses cuidados, não vai ter erro. Eu não mostrei para vocês o resultado nesse vídeo, porque eu resolvi fazer o canal de uma forma mais natural. Então eu não tenho creme pronto, eu fiz aquele creme realmente, só fiz ele, então não tinha nada pré-pronto. Fiz agora para vocês, então talvez no próximo vídeo eu veja uma maneira de poder fazer, né, a receita e mostrar o resultado. Dessa vez eu vou depois postar lá no meu Instagram, qualquer coisa, quem quiser dar uma olhada, eu posto lá no Stories, alguma coisa assim, como ficou o creme, certo? Mas não tem erro, eu vou colocar as receitas aqui eu vou colocar a receita, né, as medidas aqui nos comentários aqui na descrição do vídeo. E eu peço para quem gostar aí, por favor, né, ajudar o canal aí, compartilhar, curtir, comentar, se inscrever e fazer todas essas coisas para ajudar a gente a crescer o canal, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só comentar aqui embaixo. Ficarei feliz em ajudar. Abraço para todos, até a próxima.